A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a segunda parte da Lua. Vamos falar sobre as estações, as fases da Lua e as marés. Que sem tudo isso não teria como também sustentar a vida na Terra, porque isso é necessário, que as marés se movam para que podemos então ter os nutrientes sendo lançados na terra, para se decompor. Depois a maré sobe e leva esses nutrientes novamente para o mar, para os animais começarem a cadeia da criação. Então veja bem que a Lua é necessário para que tudo isso aconteça. E as estações também, sem as estações não teria como o homem prever para ter um clima ameno para plantio, para colheita, e para muitas outras coisas que o homem hoje desfruta através da Lua. Mas lá no salmista, no Salmo 104, 19, diz assim: designou a Lua para as estações, o Sol conhece o seu ocaso. Então, você veja que a Lua foi designada para as estações. Então, nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Tudo isso faz parte de estarmos com a Lua, fazendo que a Terra ela circunde o Sol numa posição de 22 graus. Então, tudo isso, quanto o planeta Terra é tão próximo da Terra, do Sol, o planeta muito próximo do Sol, nós estamos no verão. Quando ele se afasta do Sol, vai para o outono, depois, quando ele está bem longe, vai para o inverno, e depois volta para a primavera e volta o ciclo. Mas tudo isso faz parte porque a Lua está presente. Então, veja que sem a Lua não teríamos as estações. Agora vamos falar sobre as fases da Lua. O que é as fases da Lua? A Lua, o aspecto da Lua se modifica à medida que ela se desloca em relação ao Sol, sendo ela estática e não tem eixo concêntrico. Então a Lua ela é estática, ela não tem eixo concêntrico e também ela não gira. Ela fica sempre voltada um lado para a Terra e um lado para fora da Terra, Então você vê, fica o lado escuro, por isso que a Lua tem um lado escuro, e o lado que reflete a luz do Sol, porque ela ela tem um aspecto diferente dos outros, ela não tem, vamos dizer, atmosfera, então a Terra ali, ela fica como um espelho, para nós. Então nós temos as fases da Lua, As diferentes fases são resultado do ato de ser a Lua um corpo opaco que reflete a luz do Sol em diferentes ângulos sobre a Terra. Então veja bem que a Lua é opaca, então ela reflete o Sol, os raios solares, dependendo da posição que ela está, porque ela fica em torno da Terra ali, girando em torno da Terra, mais ou menos 27 a 28 dias, É o movimento que a Lua leva para fazer o movimento em volta da Terra, circulando a Terra. Então nós temos primeiramente a Lua nova, aquela Lua que nós não vemos, que ela está invisível, porque a parte que é virada para o Sol está ao contrário, e nós estamos vendo a parte escura da Lua, então nós não podemos ver à noite a parte escura. Quarto crescente, seu aspecto é de um semicírculo, e a parte iluminada voltada para o oeste. Então veja bem que o quarto crescente é um semicírculo e a Lua está voltada para o oeste. Então tem aquela meia-lua que a gente fala, O quarto minguante, o aspecto de um semicírculo e a parte iluminada voltada para o leste. Então ela é um pouco diferente uma da outra, elas têm diferença, então dá para ver, porque está de um lado ou está do outro, para o leste ou para o oeste. E a lua cheia é aquela lua que nós vemos, a lua nova, a lua cheia é aquela que é completa, Ela tem um aspecto de um globo luminoso, e durante toda a noite, ela fica visível durante toda a noite. Então, essas são as três fases da Lua. Mas a Lua também tem as eclipses, que acontecem por causa da Lua.
Então temos a eclipse lunar, é aquela de quando a Lua passa na frente do Sol e o planeta Terra está à frente da Lua. Então a Lua tampa a Terra, né? Então a Terra fica, o Sol fica escuro, né? Só fica a coroa aparecendo porque a Lua está tampando, né, o Sol, e na Terra fica escura. E tem a Lua tem a eclipse terrestre, que quando a Lua está ao contrário da Terra, né? A Terra está na frente do Sol, né? Então a Terra tampa os raios solares, aparecendo só a coroa, e reflete na Lua, né? O globo, fazendo com que a Lua não veja o Sol, quem estiver na Lua, né? Então é difícil de ver, porque até hoje as pessoas só ficaram algum tempo na Lua, não ficaram muito tempo como, né, estão querendo fazer uma base lunar, né? Um dia Deus vai permitir que o homem consiga fazer isso, porque tudo que acontece aqui na Terra é permissão de Deus. Tudo que o homem está falando aqui, tudo que eu falei hoje, né, falando sobre as fases da Lua, o eclipse, falando sobre a rotação, translação, tudo isso Deus já tinha feito muito antes do homem existir, né? Então veja também as marés. O importante das marés é porque as marés, elas fazem tragam nutrientes para o mar, né? E faz com que a Terra, né, não esteja água parada, né, nos oceanos, né? Porque você vê, nós temos 2/3 de água. Imagina 2/3 de água parada, apodrecendo ali, né? Seria insustentável a vida marinha também, né? Então veja que as fases, as marés, é por causa da força de atração da Lua, né? Então, a Lua faz uma atração sobre o nível das águas, né? O Sol também faz uma atração, e dependendo da posição, mais o movimento de rotação da Terra, né? E as gravidades entre o Sol e a Lua, faz com que a água se desloca, né, de tempos em tempos para uma parte maior, e tira a água, é escoada um pouco das partes menores. Então, se falamos de marés, onde tem a maré alta e a maré baixa, né? E tudo isso acontece no dia. Todo dia nós temos a maré alta e a maré baixa, porque a Terra, ela está em movimento. Nem os mares estão parados, eles têm, né, o movimento, eles circulam, os mares circulam entre o globo terrestre, né? Através das águas quentes, águas frias que vêm dos polos, né, se misturam e fazem as correntes marinhas, e também através das marés se faz concretizar as correntes marinhas também, né? Então foi necessário que tudo isso acontecesse para que nós pudéssemos ter uma periodicidade, né? Uma periodicidade, né? Temos que ter, né? Que seja sempre contínuo, né? Sempre contínuo na periodicidade, né? Que influencia nos fatores locais. Então você vê que tem um período, esse período é constante no nosso planeta, não deixa, né, as águas ficarem paradas, faz com que se movimentam, para que haja também vida sobre os mares, né? Porque senão também, se não tivesse a Lua, também não teria vida nos mares, porque os mares seriam parados, né? Seriam águas paradas, águas se apodrecendo por aí, né? Mas com tudo isso que acontece através da Lua, tudo isso só faz parte porque a Lua é o que faz tudo isso. Então aí é a segunda parte. Se você gostou, põe seu like aí, põe seu joinha, né? Se inscreva, você que não é inscrito, e compartilhe com seus amigos também, né? E a semana que vem nós vamos falar, na próxima, nós vamos falar sobre o tempo terrestre. Então nós vamos saber que sem a Lua não teria como termos os tempos aqui na Terra, né? Então, a terceira parte, nós vamos falar sobre a influência da Lua nos tempos terrestres, né? Na medida de tempo que nós temos aqui na Terra, né? Porque nós temos aí o dia, nós temos as horas, né? Temos o dia, temos a semana, temos o mês e temos os anos. Tudo isso faz parte por causa da Lua. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.